Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que muitas pessoas que estão assistindo aqui, geralmente quem assiste o Vida Inteligente, são pessoas espiritualistas, são buscadores, que é o tema de hoje, que já vamos falar já, são aquelas pessoas que querem respostas, que querem crescer interiormente, que querem, enfim, entender o que estão fazendo aqui, né? E não é nenhuma pretensão nossa dar essas respostas. Somos também tão buscadores quanto qualquer um que está nos assistindo nesse momento. Mas nós estamos nos permitindo trocar ideias, fazer reflexões, dar insights, acionar gatilhos, para que cada um vá buscar suas próprias respostas, né? Quando cada um tiver suas próprias respostas, todos nós teremos as respostas provavelmente. Então, o tema de hoje é o lado obscuro, presta atenção, dos buscadores da luz. O que é isso? O que vocês vão falar? Já vai descobrir já. Então, está aí como meu convidado, meu querido amigo e irmão, Eduardo Lage Leite, que mais uma vez está carinhosamente se dispondo a compartilhar o seu conhecimento conosco. E aí, Eduardo, como é que você está? Tudo bem? Salve, Grego. Bom dia. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Na Santa Paz. Escuta, eu sempre fui, desde o meu nascimento, tem história aí, né, de paranormalidade, de coisas, fenômenos, mas isso não importa, cada um tem a sua história, né? Mas desde pequeno, assim, eu sou um buscador, que a gente chama, buscador. Eu fui moleque, aprontei muito, fui um moleque, como todo mundo deve ser, homem deve ser, mulher deve brincar também, fazer tudo aquilo que a gente tem direito. Mas eu sempre fui um buscador. Buscador do quê? De respostas. Aqueles fenômenos que aconteciam comigo, de qualquer ordem, ufológicos, espirituais e todas essas coisas, eu queria resposta. O que é isso aí, pô? Né? Eu não vou ficar olhando para isso aí à toa e vou aceitar aquilo lá. Não. Quero ir atrás, eu quero ir buscar. E eu sempre fui todo mundo que faz uma coisa similar, acredito eu, é chamado de buscador. Buscador, nossa, estou buscando. Agora, e quem parece que é buscador é tudo namastê, tudo bonitinho, tudo santinho, né? Todo mundo vai buscando. Ai, que gracinha, incenso, roupa alegre, sorrisos, né? Confraternização. E a gente sabe que a coisa não é bem assim, né? Então é isso, esse outro lado hoje que nós vamos tentar ver, porque muitas vezes o seu grupo, o seu próprio caminho não está andando porque você acha que você está numa boa e você não está numa boa. Você precisa de um alerta, de alguma coisa assim, de uma chamada de atenção, de uma luz, né? Você está buscando isso aqui, então você está precisando de uma busca e às vezes a gente está andando numa errada. E é isso que a gente quer falar hoje, isso que nós vamos falar. Então, eu quero de você primeiro uma visão do que é na sua visão, assim, eu sei que você é espiritualista, esotérico, exotérico, iniciático, o que é para você significa um buscador? O que é um buscador? Boa pergunta. Bom, eu vejo o buscador, né, como uma pessoa que não está acomodada. Porque, de certa forma, a gente até pode separar assim, as pessoas entre aqueles que estão acomodados, né? Não questiona nada, o que se põe ali na vida da pessoa é aquilo mesmo, e tem aqueles que, por alguma razão, vamos dizer assim, desconhecida até, por uma índole, por alguma força, a pessoa ela traz um questionamento interno, ela tem uma visão crítica sobre as coisas. Então, a primeira coisa, quando um chamado buscador, né, se depara com uma situação, ele quer saber por que as coisas são daquela forma, né? Por que se diz isso, né? Ou seja, é uma pessoa que está interessada nos princípios, é uma pessoa que não se contenta com as primeiras respostas, com as justificativas superficiais, né? E ela quer sempre saber qual o fundamento, da onde que aquilo vem, né? E
Você já viu aqueles experimentos, Grego, onde as pessoas colocam, tem vários, né, nas universidades e tal, da psicologia, as pessoas estão numa sala, com uma sala de espera de um consultório, com com alguns. Tem pessoas normais que estão ali buscando um atendimento, e tem alguns atores que estão Isso. ali para desenvolver um script. Então, por exemplo, toca uma campainha e todo mundo fica em pé. Aí a pessoa que não está sabendo do que se trata, olha para o lado, está todo mundo em pé, ela levanta também, né? Verdade, E é bem assim vai. interessante. E aí vão tirando as pessoas de maneiras que esse condicionamento vai passando para o grupo e ninguém questiona por que tem que ficar em pé quando a, a corneta toca um apito lá. Então, assim é a maioria das pessoas, né? A Definiu massa humana, ela vai simplesmente reagindo ao meio, né? Em Roma, faça como os romanos, como diz o velho ditado, né? Para não ficar num destoar do conjunto ali. Mas Você o chamou questionador, geralmente, é uma pessoa que... Ué, ficar em pé, por que eu tenho que ficar em pé? você chamou Aí atenção. ele pode se levantar e perguntar para a secretária o que significa isso. Eu Mas no já vi, experimento ninguém faz isso. eu já vi Ninguém esses questiona nada, né? vídeos muito E interessantes assim, até disso. muitas leis hoje em dia na sociedade, você não questiona os poderes, as pessoas que colocam as regras não são questionadas. E isso dá uma grande Não, mas liberdade para essas eu, pessoas fazerem o que quiserem, o né? incrível Porque é não tem questionamento, horas. que o Eduardo está na sala. O Eduardo veio uma vez. Todo mundo levanta e o Eduardo, qual é? Por que levantou? Deve ser algum. Aí, 2, 3, 4, 10 vezes, só o Eduardo sentado. Na 11ª vez, o Eduardo levanta também, ué, né? Então, nós somos induzidos a isso. A gente segue. Exatamente. Agora, você começou a falar uma coisa interessante e gostaria de fazer uma pergunta que eu já fiz para mim. Quem é que está certo? Isso é uma resposta difícil, mas só para a gente pensar, né? Quem é que está certo? Uhum. Essas pessoas que se preocupam, que nem a gente, em buscar alguma coisa, respostas e tudo, ou essas pessoas que você falou no começo, levam a vida, rapaz, levam a vida, estudam, namoram, passeiam, viajam, e não estão nem aí, não estão nem aí. Oh, Uhum. que dia lindo, e tudo isso aí. Eu já questionei quem é que está certo nisso, porque parece que essas Eu pessoas. também, Você também, né? com Chegou a alguma, certeza. chegou a alguma conclusão ou não? Chegou a Olha, alguma. eu diria que sim. É, eu vejo assim, sabe? Uma vez a gente gravou um programa sobre riqueza, prosperidade, né? Foi. E eu fiquei depois pensando a respeito, né, essas pessoas famosas, né, jogadores de futebol e tal, que tem aquela coleção de carros, né, que curtem a vida doidado e tal. Essas pessoas podem ser chamadas realmente de ricas ou elas estão, vamos dizer assim, desperdiçando o seu tempo de vida, fazendo escolhas erradas, quando elas podiam estar ajudando tantas pessoas a serem felizes também, ou pelo menos mitigar o sofrimento de quem sofre, de quem passa necessidade? Que sentido que tem você ter um salão com 300 automóveis de luxo? Eu não vejo isso como sinal de riqueza. Para mim, isso é o extremo da pobreza de espírito. Então, muitas vezes, as pessoas que estão aí no oba-oba da vida, tudo bem, não tem nenhum problema da gente curtir, brincar, descontrair. Nada tem que ser assim, a ferro e fogo. Mas, se você não exerce aquilo que nos diferencia do reino animal como seres humanos, que é o questionamento, o pensar a respeito das coisas, você praticamente não é digno de ser chamado um ser humano. Você é mais um animal aí na selva, tocando com o rebanho e vivendo uma vida que vai passar pela infância, juventude, maturidade, velhice e morte, no final das contas, Sim. sem que
o menor vestígio de racionalidade, de valores humanos que nos diferenciam do reino animal, seja exercido por essa pessoa. Então, vejo que a pessoa que está só no oba-oba, ela está literalmente desperdiçando os seus anos de vida, que é uma coisa preciosa. Se a pessoa não quiser entender, né, o que está acontecendo dentro de si, em torno de si, é uma vida fútil. Na melhor das hipóteses, é fútil. Então, não vejo isso como sentido de vida. Essas pessoas também, ao mesmo tempo, elas não pensam que nem a gente, né? Elas não têm a visão que nós temos. Elas não, eu acredito que muitas delas não sabem o que é uma busca, não sabem o que é. Por que esses caras aí estão se preocupando com isso, com aquilo? Não tem noção. Da mesma forma como muitos de nós não entendem por que essas pessoas não pensam em algo além dos prazeres, da vida material, de 500 carros, isso aqui, aquilo lá, né? Então, é uma liberdade de escolha, acredito que é interessante, mas que ajuda no tema do nosso programa hoje. Onde que nós pisamos na bola buscando a luz? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que observar que existe uma cultura de época, de mundo regional, né? Cada região do globo tem a sua cultura particular, cada época histórica tem a sua cultura particular, né? Aquilo que os especialistas chamam de espírito de uma época, né? E cada geração tem os seus valores, os seus modismos, mas a gente observa também que, no conjunto, né, assim, a nossa cultura não favorece esse questionamento. Vamos dizer assim, os que questionam geralmente são as ovelhas negras, são os rebeldes. Sim, são Porque se mesmo. você, não é mesmo? Sim. Se você for ver o status quo, as coisas como são, elas induzem o ser humano a não questionar. Desde da família, passando pela escola, passando pelas formações profissionais, até o exercício efetivo das profissões, você não é estimulado a questionar nada, né? Então, você é condicionado, vamos dizer, a aceitar as coisas como são, fica na sua, faz o seu trabalho e bico fechado, porque senão você vai ter confusão, vai ter problema para o seu lado. Então, aqueles que realmente questionam as coisas são uma minoria. Agora, se não fosse essa minoria, a gente ainda estava na Idade da Pedra, porque Acredito. toda a evolução que a civilização produziu, né, veio através de pessoas curiosas, pessoas interessadas, pessoas dispostas a questionar. Então, isso é o que produziu a evolução humana. Vamos dizer assim, essas pessoas, de certa forma, podem ser consideradas como a elite da evolução humana, que está sempre propondo algo novo. E as pessoas que são conservadoras reagem ao novo. Ninguém quer uma coisa nova. A gente quer ficar naquilo que já está estabelecido, que é confortável, que a gente conhece, que a gente domina, né? Então, isso é literalmente a disputa entre a inércia de ficar como está e a força motriz, né, que tem até um nome isso daí na epistemologia, mas me fugiu agora. Essa força motriz é o que desestabiliza o status quo para produzir uma evolução, uma melhoria das coisas. Então, a gente tem que considerar tudo isso para fazer uma avaliação justa. E outra, segundo aí as estimativas, a maior parte da humanidade, das pessoas, vivem num estado de catalepsia, um estado de sonambulístico, que não tem a menor noção de valores humanísticos, espirituais, científicos, né? Então, é preciso uma força interna
considerável para você desafiar tudo isso e propor questionamentos, né? Qual é a sua visão sobre luz, Eduardo? Luz. Nós somos buscadores da luz. É figurativo a luz, né? Nós somos, o inseto busca a luz, né? Enquanto onde não tem luz, não tem inseto também. Ele não vai lá, só vai atrás quando a luz está acesa, né? O que seria essa luz aí no sentido de que a gente busca? É iluminação que o budismo fala? Sim. O que é essa luz? O que é essa luz? Alguns também chamam de despertar, né? Isso. Um desperto, uma pessoa que acordou para a vida, vamos dizer assim. Mas eu vejo esse termo, né, de luz, de iluminação, como um simbolismo da clareza, né? Se tiver luz, você consegue enxergar aonde que você está, consegue discernir o espaço onde você vive. Enquanto que num ambiente de escuridão, de penumbra, de obscuridade, você não enxerga nada, você é um cego, né? Então, muitas vezes, esse termo de iluminação diz respeito à pessoa que acendeu uma luz própria, uma chama, que pelo menos em torno de si ela começa a distinguir aonde que ela está. E aí ela pode dar passos seguros, porque ela está enxergando aonde está pondo os pés, vamos dizer assim, né? Ou abraçando um objeto. Agora, numa noite de breu, se você estiver num campo, numa fazenda, no mato, né? Numa época de lua nova, né? Que o céu não tem nenhuma luminosidade, você não enxerga um palmo na frente do nariz. E se você tiver que fazer alguma coisa em meio a essa escuridão e não tiver um fogo, uma lâmpada, uma vela, uma lanterna, você está ferrado. Então, eu vejo que a iluminação, ou pelo menos atingir um pouquinho de luz, né, é você ter uma capacidade de enxergar a realidade em torno de si. Basicamente, meu entendimento é esse. E por que a gente, essa busca, você acha que, você falou dos animais, né? Os animais são puro instinto. Essa busca seria algo instintivo no ser humano? Ele sabe de alguma coisa, vamos dizer? Ele sabe que existe isso? Ele sabe não. Ele sente o ser dele, esse desconhecido que está dentro dele, sente que ele veio da luz, ou existe a luz e tudo isso aqui, e faz com que ele tente fazer essa conexão, digamos assim. Você acha que o ser humano ele sente a luz instintivamente? Olha, tá aí eu para te dizer a verdade, eu não sei responder a isso. Dá o seu ponto de vista. Eu vejo que nós temos aí, hoje em dia, na humanidade, 8 bilhões de pessoas, né, no mundo, seres humanos, como a gente praticamente, né? Todo mundo tem 2 olhos, 2 orelhas, todo mundo está querendo sobreviver, todo mundo está buscando ser feliz de alguma forma, né? Isso. Mas existe uma variedade muito grande de nível de consciência das pessoas. Muito. Tem pessoas que realmente não estão nem aí para nada. São pessoas destituídas de qualquer valor moral, ético, né? São pessoas que pouco se diferenciam do reino animal no instinto de que tudo o que as move é o instinto de sobrevivência. E pelo instinto de sobrevivência, elas vão fazer qualquer coisa. Não vai ter um senso moral, não vai ter uma ética. Então, para essas pessoas, é preciso que tenham leis, né, que digam, olha, se você fizer isso, você vai pagar o preço, vai ser multado, vai ser autuado, vai ser preso. Né? Então, a pessoa se refreia ali, mas baseada no instinto de autopreservação. Sim. Tem Platão, né, clássico, naquele livro dele, Os Diálogos de Platão, tem um trecho lá que está
ele está reunido ali, eles faziam reuniões, né, naquela época em Atenas. Platão, que era um cara endinheirado, tinha uma situação boa, ele promovia simpósios, né? O que era um simpósio? Ele convidava os amigos para comer, beber, né, e conversar a respeito das questões importantes da vida. E num destes simpósios estava ele lá com Sócrates, que sempre estava presente, né? E o Platão tinha um irmão mais velho chamado Glauco. O Glauco era irmão mais velho de Platão, e num desses simpósios, que é relatado nos diálogos de Platão, o Glauco desafia Sócrates. O Glauco vai lá e dá uma cutucada no Sócrates sobre essa questão que a gente está conversando. Ele conta para a turma que estava ali reunida uma lenda antiga chamada o Anel de Giges. Diz que no reino de Sardes fazia parte ali da Grécia, mas era mais para o Oriente. Então, era assim, tipo, não tinha aquela cultura helênica, né, de intelectualizada, já da democracia, de Péricles e tal, mas também não era um reino bárbaro. Ele estava ali como um emergente, né, um reino ali emergente em Sardes. E nesse lugar tinha um camponês chamado Gides, que estava pastoreando as cabras dele lá numa montanha lá, e deu um tremor de terra naquela região ali, e abriu uma fenda na montanha. E ele foi lá, com todo receoso e tal, entrou dentro dessa fenda e viu que tinha uma caverna dentro da fenda. E dentro dessa caverna tinha um cavalo gigantesco, esculpido em bronze, um cavalo de bronze gigantesco, com janelas no corpo do cavalo, assim. A gente pode imaginar, até ele falou que era um cavalo, mas podia ser até uma nave, alguma coisa, né? Mas ele descreveu como um cavalo de bronze, quer dizer, de metal que brilhava, e com janelas nas laterais, né? E desceu lá com medo e tal, chegou lá dentro, entrou por uma dessas escotilhas dentro desse cavalo de bronze, e lá dentro ele encontrou o esqueleto de um homem, mas de proporções muito grandes, gigantescas. Um gigante. E na mão desse esqueleto tinha um anel. Opa. E o Giges pegou esse anel e picou a mula dali. E ele ficou com esse anel na mão, escondido. Até que um dia, lá na cidade dele, no vilarejo ali, teve uma reunião, uma assembleia dos criadores de cabra lá, dos pastores, né? E ele, entediado, porque você sabe que essas reuniões são uma chatice, né? Hoje em dia é uma chatice, naquela época devia ser uma chatice igual. Aquele blá, blá, blá que não termina. E ele, entediado ali com aquele falatório que não levava a nada, começou a brincar com esse anel no dedo. E quando ele virou a peça do anel para dentro da mão, ele descobriu que esse anel tinha um poder mágico de torná-lo invisível. Então, quando ele descobriu isso, ele falou, pô, é um superpoder, né? Aí, ele usando desse poder, desse anel que ele achou, ele deu um jeito ali de manipular a situação da Assembleia para ele ser nomeado o presidente daquela associação ali, o mensageiro que ia fazer algumas reivindicações lá para o rei da terra deles lá. E foi com uma comissão, a capital se chamava Lígia, capital de Sardes, e ele foi para Lígia. E aí ele já estava sabendo que ele tinha um anel de superpoder de invisibilidade, né? Chegou lá na capital, ele usando desses poderes, ele seduziu a rainha e combinou com ela de destituir o rei e tomar o poder. E ele usurpou o reino de Sardes, em colúnio com a rainha, e começou a governar o reino, mas ninguém sabia que ele tinha esse anel poderoso que
ele imagina, né? Você ser invisível, ir nas reuniões, saber o que seus inimigos estão tramando e tal, te dá um superpoder, né? E ele, em conluio com a rainha, traiu o rei, destituiu o rei, assassinou o rei e ficou sendo o rei de Sardes. E, numa certa altura do campeonato, ele começou a se sentir muito culpado. E ele fazia grandes ofertas, né? Prendas, né? Ofertas para o oráculo de Delfos, temendo algum castigo divino pelo mal feito que ele exercia. Bom, a questão é a seguinte: quando a gente fala desse anel, a gente lembra da mitologia do alemã, né, de Wagner, que aquela ópera, O Anel dos Nibelungos, que também era um anel que tinha poderes mágicos. O escritor Tolkien, né, autor do Senhor dos Anéis, que também passou esses filmes todos aí, que tinha um anel mágico também, que inclusive dava o poder de invisibilidade para quem o usasse, mas que tinha uma maldição naquele anel. Então, voltando lá para a República de Platão, o Glauco contou essa história lá e falou e desafiou Sócrates. Sócrates, você está dizendo que as pessoas, para ser felizes, elas têm que ser justas e éticas. E o Gides lá, que tinha um poder de realizar todos os seus sonhos, transar com as mulheres que ele queria, tomar posse dos bens que ele queria, destruir os seus inimigos do jeito que ele queria. Como é que fica, na sua visão, essa pessoa que não tem ética, mas que tem poder? E o Sócrates afirmando que não, que isso não era uma verdadeira felicidade. Tanto é que o Gides tinha que pagar tributos pesados porque ele achava que uma hora ele ia ser cobrado disso. A consciência dele sinalizava para ele que ele não estava fazendo a coisa certa. Agora, eu pergunto a você, meu querido amigo grego, Eustáquio Pantunas, se você tivesse um anel desse, você contaria para alguém que você tem esse anel? Você usaria esse anel? Aí que está, é muito difícil dizer isso. Eu me pergunto a mesma coisa. Porque é uma tentação você usufruir de um poder, né? E a gente pode até se perguntar. Procuraria usar do lado bom, mas isso não quer dizer que eu não fosse tentado a fazer alguma falcatrua. Não tenha dúvida disso. Pois é. Você veja que no filme lá, né, na obra do Senhor dos Anéis, do Tolkien, até mesmo os maiores mestres lá, os elfos, os magos, todo mundo tinha medo daquele anel. Ninguém ousava tocar naquele anel, né? Porque o poder é extremamente tentador. Muito. Né? Então, assim, e o poder, por exemplo, assim, se você pode cometer erros, crimes, vamos dizer, infrações, sem responder por aquilo, a probabilidade que você faça isso é muito grande. Por exemplo, tem nas embaixadas, né, desses países, dos diplomatas, tem carros com uma placa especial de diplomata, que quem dirige um carro com aquela placa não paga nenhuma infração de trânsito. Você pode estacionar em lugar proibido, pode cometer qualquer tipo de infração, a multa vai chegar, mas você não precisa pagar. Aquela placa é isenta de multas. Então, ficou comprovado que as pessoas que têm esse poder de usar uma placa de um automóvel que não vai ser autuado por infrações de trânsito, ela vai cometer muitas infrações de trânsito. Porque ela sabe que ela não vai ser autuada. Não vou ficar procurando lugar para estacionar, eu estaciono aqui onde é proibido mesmo, porque não vou pagar nada por isso. É verdade. Então, a natureza humana, tudo isso é para dizer
que a natureza humana ela tem muitos meandros, né? Coisas, um aspecto sombrio, né? Que muitas vezes a gente não quer nem mesmo confrontar para a gente mesmo. A gente não só não conta para os outros, como não conta nem para si próprio. Deixa aquilo lá na escuridão, porque eu não dou conta de enfrentar esse aspecto que eu trago no meu íntimo. É a verdade. Então, isso é uma realidade. É uma Né? realidade. Isso incomoda muito, inclusive, né? Porque é um negócio que você tem na sua mochila, você quer se desfazer, mas não consegue se desfazer, né? Então, Exatamente. a maioria de nós carrega isso. Né? E por estranho que pareça, quando se fala de você se tornar um ser humano mais completo, iluminado, diz respeito justamente a você confrontar esse aspecto sombrio. É só quem desceu nos infernos da sua própria consciência que pode emergir dali como um ser luminoso. Acender a sua própria luz, porque essas trevas, elas têm que ser confrontadas em algum momento. Claro. Quando a gente já falou algumas vezes também aqui sobre dependência química, né? Teve um psiquiatra, um terapeuta nos Estados Unidos, que foi dado para ele trabalhar com as pessoas que eram casos perdidos, não tinha mais o que fazer, não importava o que aquelas pessoas, o tratamento que você dava, elas sempre voltavam a beber, a usar drogas, elas recaíam. E foi dado para ele justamente esse grupo ingrato de trabalhos, né? Sim. E ele nada funcionava, confronto, nada. Então, esse terapeuta, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele escreveu uma apostila com as coisas que ele descobriu a respeito disso, né? Ele descobriu que existia uma série de sinais que a pessoa dava antes de recair na sua adicção, na sua droga de preferência. E ele mapeou esses sinais e fez um manual que é muito usado nos centros de tratamento para dependentes químicos, que é o manual de prevenção de recaída demorada. Olha. Então, assim, a pessoa sempre... A recaída nunca vem do nada, ela sempre dá sinais. Da mesma forma que qualquer coisa que acontece na sua vida, na nossa vida, nunca vem do nada. É sempre uma coisa que é preparada. Então, não existe surpresa, na verdade. Tudo aquilo que nos acontece em atualidade concreta é alguma coisa que foi plasmado já no passado há muito tempo, foi preparado para aquilo. Então, da mesma forma que quando a gente se inclina para buscar uma razão de ser, uma verdade das coisas, e quando você se inclina para simplesmente fruir da vida e vida leva eu, vão te trazer resultados diferentes. Se você é acomodado, é provável que você pode até ter uma vida tranquila. E se você é um questionador, um buscador, você provavelmente vai encontrar muitas dificuldades que uma pessoa comum não encontraria na vida. Né? Então, tudo tem o seu preço. Mas, como a vida, a gente acredita que não é uma existência só, no sentido de que, vamos dizer, morreu, acabou, você veio de algum lugar e vai para algum lugar, ou alguma situação, algum estado, depois dessa existência aqui. Então, tudo isso influencia. Né? É uma corrente de elos que, conforme a sua predisposição, as suas escolhas, ou a falta delas, você vai ser encaminhado para um processo de evolução, de crescimento, de abrangência, de clareza,
de ver a verdade por trás desse mundo de ilusões, ou vai se enredar cada vez mais nesse mundo de prazeres imediatos, que, no final das contas, gera uma grande dor, uma grande frustração. Porque imagina um milionário que teve tudo na vida, fez, aconteceu e tal, mas descuidou do seu autoconhecimento. Sim. Ele desconhece a si próprio. Na verdade, a psicologia diz que todas essas estruturas de prazer que a gente usa é justamente para a gente se distrair e não aprofundar as questões íntimas que são incomodativas, né? Quando você começa a olhar para si próprio e para o mundo, você perde a sua tranquilidade, a sua ingenuidade, né? Tenho A dúvida. verdade é essa. Eu gostaria de, para quem não assistiu e me veio para fazer isso agora, as pessoas recebem mala direta do Vida Inteligente sobre o tema que a gente vai tratar, né? E a mala direta teve um conteúdo muito interessante que quem não recebe, eu gostaria de reproduzir aqui para chamar atenção para alguns pontos aí que a gente pode até tocar já daqui a pouquinho. Ao buscar um caminho de desenvolvimento espiritual, muitas vezes somos envolvidos por uma série de auto-enganos que criam uma distorção da realidade, desviando sem o que o percebamos. Muitas vezes somos direcionados para um caminho oposto ao que pretendíamos. Entre aqueles que se dedicam a cultivar uma vida iluminada por nobres valores espirituais, acontece de surgir certos comportamentos disfuncionais e problemáticos que acabam por arrastar muitos homens e mulheres bem intencionados, presta atenção, ao fanatismo, ao dogma, à idolatria e a todo tipo de ilusão funesta que concorre para sua queda moral e degradação da inteligência e da ética. Não raro, aquilo que começa com um belo anseio pela verdade e pela justiça, olha que maravilhoso esse texto, se degrada em autoritarismo e equívocos fatais. Nessa reflexão de hoje, nós vamos abordar esses mecanismos aqui que a gente está abordando. Então, vejam só quantas nuances nós temos aqui para a gente tropeçar, quantas coisas no caminho, né? Sim. O que está nesse conteúdo é muito importante, realmente, chamar a atenção, que a gente acha que está no bom caminho, mas não é nada disso. A gente de repente, se desvia para uma idolatria, se desvia para uma tentação, para uma série de coisas, e aí todo o trabalho que a gente levou um monte de tempo para construir, por causa de um tijolinho mal colocado, desaba tudo aquilo. E temos que recomeçar. Olha, agora você tocou no ponto X da questão aí, que é as pessoas que realmente, honestamente, buscam esse autoconhecimento, ela vai se deparar com muitos desafios. Não é aquela coisa do oba-oba dos abraçadores de árvore, né? Paz, harmonia, alegria e deixa a vida... Não é isso. A partir do momento que a pessoa se propõe um trabalho sério de autoconhecimento, ela vai ser confrontada com duras realidades. E ela vai ter que fazer uso da sua inteligência, da sabedoria, de todos os recursos. E talvez nem mesmo com tudo isso ela dê conta de superar a sua sombra. Então, é preciso que essa pessoa tenha uma ajuda extra. Os budistas falam em força interna e força externa. A força interna é aquilo que você traz com você, suas capacidades. E a força externa é um poder, vamos dizer, exterior a você, que te protege e tem uma ação protetora, potencializadora das boas qualidades. A gente pode entender isso como uma egrégora protetora de uma religião, de uma ordem, de uma comunidade.
ou até mesmo um poder superior, Deus, os anjos da guarda, os anjos protetores, os lípios. Existe toda uma comunidade espiritual para ajudar o ser humano. A gente não está sozinho nesse mundo, né? Você, Embora existam aqueles momentos da noite negra da alma em que a gente se sente sozinho. Então, é o momento de você invocar essa ajuda externa, como Jesus fez no Gólgota, Pai, né? Essa a fonte divina que a gente precisa estar o tempo todo buscando, se conectando, ajustando essa interação, essa conexão, porque apenas os recursos que a gente traz, muitas vezes, não é suficiente para confrontar o nosso antagonista. O antagonista é, vamos dizer, aquilo que o dragão do umbral. Na verdade, existem dois dragões do umbral, né? O pequeno dragão do umbral é aquele que se materializa na sua sombra, no seu antagonista. E o grande dragão do umbral é aquele que você se confronta com ele após você deixar esse mundo. Mas ele chama-se dragão ou guardião, né? A gente fala de dragão porque a forma que essa entidade assume muitas vezes pode ser assustadora, mas na verdade ele é um guardião do umbral, que é o quê? Uma passagem. Para você passar de um estágio para outro, tem esse portal protegido. Lá dentro não vai entrar quem está carregado de mazelas e questões mal resolvidas. Então, primeiro, a gente tem que resolver as nossas questões. Você está falando exatamente, era o gancho que eu queria, que você já falou antes. Essa questão das egrégoras, você falou, cada um se sustenta na sua. Agora, e nós entramos no lado obscuro. Onde é que está o lado obscuro do buscador da luz que eu digo? O buscador vai lá, ele busca a egrégora dele, e dentro do desequilíbrio dele, ou ele começa a idolatrar, ou começa a fanatizar, ou começa a levar as tranqueiras de fora da vida dele para dentro daquela egrégora. O que ele acaba fazendo? Ele acaba demolindo e prejudicando toda essa egrégora, colocando abaixo, vamos dizer, tudo isso aqui. Então, essa que a gente fala muito sobre essas duas palavrinhas, três palavrinhas mágicas, vigilância dos sentidos, ou então vigiar e orar, são três também palavras aí. A gente tem que estar sempre vigiando, onde quer que a gente esteja. Não é porque eu entro numa igreja que eu sou santo ou que tudo que está lá dentro é santo, caramba. É isso que as pessoas têm que dar conta, né? Você está com o sapato sujo, você não tirou o sapato, aquela roupa, você sabe onde é que você andou. Então, esse cuidado que a gente tem que tomar. E esse é o nosso lado obscuro, porque a gente não observa, a gente quer alcançar alguma coisa, quer entrar num centro cirúrgico sem estar paramentado de acordo, né? Sem estar lavado, não sei o que sei. Não dá. O que você vai? Você está propenso a levar coisas ruins lá. Então, por isso que tem essas regras do autoconhecimento, elas são muito importantes. Porque no processo de iniciação, de busca, quando a pessoa encontrou um caminho de espiritualidade para seguir, muitas coisas vão emergir. E outra, quando você começa a burilar os seus veículos mais sutis, né? A sua alma, o seu intelecto, a sua própria vitalidade, a sanidade da nossa alma, uma boa parte desse trabalho a gente vai usar de uma energia que normalmente nos protege. Então, durante o processo de iniciação, certos exercícios espirituais nos deixam vulneráveis a certas forças do ambiente astral, etérico, que se aproveitam dessas falhas para se introduzirem na nossa alma, e é aquilo que o professor Henrique fala no verdadeiro caminho da iniciação. A pessoa começa a ter
devaneios e perturbações psicológicas, psíquicas, que até então nunca tinham se manifestado. A pessoa era uma pessoa normal, de bem, e de repente ela começa a ter ímpetos de orgulho, de grandeza, de avareza, de Como a gente sensualidade, de uma série de coisas que antes não se manifestavam. bem lembrado. E é muito importante que a pessoa, principalmente durante o sono. Por isso é que os iniciados, quando estão fazendo certos exercícios espirituais, certas yogas, eles precisam ter um cuidado especial com o seu sono, com o seu ambiente doméstico, onde a pessoa dorme, vive, trabalha, para que, e principalmente com a sua disposição de caráter. E, para isso, ela precisa estar fazendo o tempo todo um inventário moral de si própria. Perfeito. É ver aquilo que ela não quer ver. Uma vez, Grego, eu estava trabalhando com um grupo, fazendo um estágio, na verdade, numa clínica de tratamento de dependência química. E estavam ali os terapeutas com uma pessoa para fazer aquilo que é chamado no AA de quarto e quinto passos, dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. O quarto passo significa você fazer um minucioso e destemido inventário moral da sua própria vida. Olha. Não é fácil. Claro que não. É ver quem que você prejudicou. Em primeiro lugar, como você se prejudicou, como prejudicou sua família, como prejudicou o seu trabalho, como que prejudicou as pessoas em volta, os seus amigos. E depois você tem que relatar isso para um grupo de pessoas. E olha, rapaz, você treme, você tem indigestão, você perde o sono, você tem que estar num ambiente protegido para fazer isso. Tenha dúvida. E eu escutando lá o que uma senhora estava falando, uma senhora, mãe de família, sabe assim, quando eu escutei o inventário dela, eu fiquei assustadíssimo com tudo que ela estava relatando, que eu nunca podia imaginar. E os terapeutas que estavam coordenando isso não aceitaram. Falou, olha, você tem muito mais coisa aí para você colocar nesse seu inventário aí. Você tem que falar daquilo que sangra, que dói, que você tem vergonha de falar até para si mesmo. E eu peguei essas palavras para mim, quando eu tive a oportunidade de fazer esse processo eu mesmo, eu usei muito de buscar aquilo que dói, que sangra, que a gente não quer ver. Uma vez eu fiz um trabalho que se chama Naikan. É feito na Escola Science, em Jaguariúna, São Paulo, no Brasil. Naikan, em japonês, significa olhar a si próprio, olhar fundo a si mesmo. É uma tecnologia budista, mas que foi socializado e hoje em dia é muito usado no Japão, em prisões, em hospitais, em centros de reabilitação. Você fica uma semana fechado, incomunicável, só lembrando da sua primeira, de tudo que você se lembra. Em primeiro lugar, a sua mãe, depois do seu pai, e depois de outras pessoas que fazem parte da sua vida. Então, é impressionante como é que emerge coisa que você não lembrava. Você não tinha nem noção de que você tinha vivido aquilo com 3, 4 anos de idade, às vezes até com 2 anos de idade. E simplesmente você tem que escrever num papel, você passa o dia inteiro lembrando e escrevendo. E depois você é chamado por uma pessoa para relatar. E essa pessoa te faz uma simples pergunta. O que você fez para essa pessoa e o que ela fez para você? Não de coisas abstratas, mas concretas. Eu dei de presente. Eu xinguei. Eu bati. Essa pessoa me alimentou, trocou minha fralda, cuidou de mim. Então, esse trabalho de Naikan também é um trabalho de mergulho profundo nas suas memórias íntimas, para que dali você renasça de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, humilde,
né? Porque se tem uma coisa que a iniciação verdadeira tem que propor para o buscador da luz, é uma humildade autêntica, né? Por isso que se diz despertar espiritual é a pessoa tirar de si todo assomo de malícia. Você volta a ser uma criança. Não uma criança no sentido de ingenuidade, mas uma criança no sentido de que você tirou todo aquele veneno, aquela craca, aqueles cadáveres que você carregou nas costas a vida toda e soltou aquilo. Então, ali você vai poder entrar no santuário de uma maneira muito mais leve, muito mais autêntica. Então, é isso que produz o fenômeno da iluminação, de ver claro, de se tornar um clarividente. Ou seja, você vai ver a sua vida de maneira clara e evidente, e não em cima das alucinações, dos mecanismos de defesa do ego que você criou a sua vida toda. Você falou, você está falando, trabalho. É simples, mas não é fácil. Não é fácil. Não. Você Eu digo o seguinte, meu amigo, não é fácil e não é difícil. Sim. Na verdade, as coisas são o que são. O que a gente chama de fácil ou difícil é uma visão periférica. É aquele negócio, tem certas coisas que você faz e que você já fez, muitas coisas, que você pode considerar difícil. Uma outra pessoa pode achar que não é difícil para ela. Mas esses termos de facilidade ou de dificuldade é muito relativo. Simplesmente é o seguinte, chega um momento na vida que você tem que fazer o que precisa ser feito. Simplesmente isso. E se você vai fazer isso mordendo uma corrente, amaldiçoando a vida, ou se você vai fazer isso assobiando e louvando a Deus e dizendo muito obrigado, Senhor, vai da sua escolha. O que você, para a gente entrar na reta final, o que você recomenda? Eu sou, você vai dizer pela sua mente, pela sua cabeça, o que você recomenda para quem está nos assistindo e que é um buscador da luz? Se você pudesse passar a sua experiência, o seu ponto de vista, da sua larga vivência também, você não é um garoto, você é um homem já vivido, o que você tem a dizer para essas pessoas que estão nos assistindo? Olha, existe um mecanismo que influencia muito poderosamente a nossa vida. Todos nós temos crenças básicas sobre as coisas todas. E essas crenças básicas são muito profundas, muito arraigadas e quase que subconscientes, vamos dizer assim. A gente não se dá conta das nossas verdadeiras crenças. Eu acredito que a vida é assim, que a coisa é assada. Essas crenças, elas acabam por influenciar os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar. Então, a gente pensa de acordo com as nossas crenças. E, de acordo com o que a gente pensa, a gente sente. Porque, se você pensar numa coisa, você vai influenciar a sua sensibilidade, os seus sentidos, as suas sensações sobre aquilo. E aquilo que a gente sente tende a se manifestar como um comportamento, como uma ação. Então, veja, é uma cadeia de induções. Você tem crenças profundamente arraigadas no seu inconsciente, que vão influenciar a sua maneira de pensar, que vão influenciar a sua maneira de sentir, que vão influenciar a sua maneira de se comportar e de agir na vida. Então, você tem que, principalmente, questionar essas crenças íntimas. Então, todo dogma, toda doutrina, todas as informações contribuem para a gente estar formando essas crenças básicas. Então, o mundo te faz uma programação de crenças, aí você encontra um processo iniciático que vai fazer uma outra programação, mas depois, quando você atinge um processo de iniciação real, você vai perder toda aquela programação das escolas iniciáticas e vai ter uma outra programação que é direta da voz do silêncio, da potência divina, do seu Cristo interno. É o momento em que você não precisa de lei externa. Você é um indivíduo autônomo. Autônomo quer dizer o seguinte: auto, eu mesmo, nomos, norma, lei.
Então, um indivíduo que tem autonomia para viver nesse mundo, como um iniciado verdadeiro, ele dá a si próprio a sua lei. Ele não precisa que nenhuma instituição, nenhuma lei venha de fora para dentro. Ele já passou por isso e já desconstruiu isso. Então, eu diria que esse processo, em primeiro lugar, tem que ser acompanhado por um processo de terapia psicológica. E o outro processo é a iniciação verdadeira. A iniciação simbólica, ela se efetua todo no campo da alma humana, né? Aqueles conhecimentos sobre tudo que é esotérico, ocultista, nova era e tal, vai te ajudar a descondicionar de uma programação materialista do mundo. Mas depois, tudo isso que você aprendeu tem que ser jogado fora para que você escute a voz do silêncio que emana de si próprio. E você tem que agarrar nisso e pedir isso. Deus, me ensina. Você tem que se tornar não um autodidata, mas um teodidata, instruído por Deus. Isso aí. Instruído por Deus. Muito bom. Está inspirado. Então, isso é um processo. Mas procura terapia para começar, que você já vai polir muita coisa ali. Aí, ó, uma bela dica aí que é de se pensar. É de se pensar mesmo, e o bom do Eduardo aqui, vamos dizer, é que tudo que ele falou aqui, eu já o conheço há algum tempo, é experiência pessoal, não é ler em livrinho não, tem que respeitar as literaturas, os autores, mas são as experiências pessoais, as dificuldades pessoais, o aprendizado pessoal que, ao ser compartilhado, pode ajudar no seu processo de despertar, no seu processo de buscar essa luz que a gente fala. Eduardo, muito obrigado mais uma vez. Espero que tenhamos outras tantas aí para a gente trocar essas ideias, né? Que sempre é um papo franco que a gente tem. Dois discípulos, digamos assim, dois buscadores, a gente está aí, senão a gente não estaria aqui conversando. Então, o legal é isso, é se permitir e aprender. Todo dia é um aprendizado, todo momento, a toda hora. Grego, você perguntou o que... Tem um autor contemporâneo, um autor vivo. Eu gosto muito de autores vivos, sabe? A gente tem que ver o que está acontecendo na nossa época. As pessoas que estão... Tem muita gente falando bobagem, mas tem muita gente falando coisas muito importantes. E a gente tem que estar com os nossos sentidos atentos para escutar tudo, ver tudo, ponderar e encontrar aquilo que nos serve e aquilo que não serve. E tem um autor, que é o Eckhart Tolle, autor do Poder do Agora, e de um outro... Ele tem uns 3 ou 4 livros. Ele fala de uma coisa, um fenômeno que acontece na alma humana. Ele diz que todo ser humano ele nasce com um parasita. Esse parasita ele chamou de corpo de dor. Todos nós temos um corpo de dor que que vive de sofrimento. É aquilo que Buda falava, a vida é sofrimento, é dukkha. Esse mundo material, você pode tentar fugir do sofrimento da maneira que quiser, mas a base dele é um sofrimento, porque é um mundo de materialização muito limitado. Então, esse autor, o Eckhart Tolle, ele fala que todos nós temos um corpo de dor. E uma vez, eu sempre, quando fazia meditação, várias vezes, esse conceito dele me ajudou muito no seguinte sentido. Principalmente quando eu fazia meditação, ou quando eu estava mais isolado no sítio, quando não tinha muito estímulo de fora vindo para mim, começavam a emergir do meu inconsciente memórias de filmes, de cenas, de situações reais ou fictícias, de humilhação, de constrangimento, de sofrimento, de dor, de tortura. Eu ficava mas de onde que vem isso, né? Um dia, eu estava tomando banho e começou a vir essas memórias. Memória de um filme que eu assisti quando eu tinha 6 anos de idade na televisão, mas que era uma coisa torpe, feia. Eu falei, caramba, de onde vem isso? Todos nós temos um corpo de dor que vive de sofrimento. E se a gente não alimentar esse corpo de dor com sofrimento, com dor, com amargura,
com sentimentos baixos, ele morre. Mas esse parasita, ele não quer morrer. Ele vai ficar te instigando a ter maus pensamentos, a cultivar antagonismos e problemas, porque ele vive de problema. Então, um dia, eu tomando banho, eu falei, quem desperta esses sentimentos e essas memórias em mim é o meu corpo de dor. Eu falei, danado, nunca mais eu vou te alimentar com essas bobagens. E a partir dali, quando vem, eu falo, não, esse pensamento não é meu, não me pertence, vá de retro. Então, estudem esse autor, Eckhart Tolle, que é um guia seguro para uma vida dos buscadores da luz na nossa época atual do século XXI. Excelente autor, boa recomendação. Eduardo, fraterno abraço, fica bem e até uma próxima oportunidade. Tchau. Papo legal, né? Papo legal. Vivendo e aprendendo. Adoro fazer vida inteligente por causa disso. Eu aprendo cada convidado que vem, cada conversa que vem, vai trazendo novos insights, novas dicas, novas orientações, mas você tem que estar aberto para isso, né? Você tem que estar aberto para isso, tem que estar predisposto, tem que ter humildade de saber que você nada sabe, né? E tá aí, é isso. Cada um no seu processo, cada um no seu momento, e é isso aí. Fraterno abraço, feliz sempre, até a semana que vem. Tchau.